Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar nesse vídeo sobre a possibilidade de haver uma língua mãe para todas as línguas faladas no mundo. Pessoal, eu sou linguista, então eu tenho muito a contribuir sobre essa discussão aqui. Pessoal, antes da gente pensar nessa questão, que não é na verdade, ao longo da história, muitas pessoas lançaram esse questionamento, não apenas cientistas, mas imperadores. Eles inclusive tiveram algumas ideias, eles fizeram alguns experimentos, né? Não é possível chegar a essa discussão sem lançar alguns outros questionamentos, né? E o primeiro deles é o seguinte: o que há em comum entre as línguas do mundo? Inclusive, antes da linguística chegar ao estágio hoje de desenvolvimento, né, em relação à ciência, a ela como ciência, né, no início os estudos em linguística eles se orientaram em uma perspectiva de comparação por essa busca dessa língua mãe, né? E hoje há várias áreas na linguística, eles não têm preocupação apenas com isso. Tem uma área que se preocupa mais com essa questão, é a linguística histórica, né? Mas há vários outros ramos. E, pessoal, é importante pensar, antes de lançar esse questionamento, nas diferenças entre língua e linguagem, como eu propus. Pessoal, a língua, para os linguistas, para a linguística, ela é uma característica do ser humano até o momento, até então, né? Eu falo dessa maneira porque a gente nunca sabe o que esperar, né? Principalmente em relação à ciência. Então a língua, ela é uma especificidade do ser humano, né? Ela nos diferencia dos animais, né? E existe linguagem. Então há vários tipos de linguagem, por exemplo, linguagem computacional, linguagem corporal, e outros tipos de linguagem. E somente os seres humanos desenvolvem uma língua. Então os animais, eles se comunicam, Anderson, né? Sim, eu acredito que sim, né? Mas não em um nível tão complexo como o nosso. E o que nos diferencia dos outros seres e dos animais seria essa capacidade racional, que é estabelecida principalmente pela língua. E eu diria mais, ela não está estabelecida apenas biologicamente, no nosso cérebro, ou na nossa própria relação com o cérebro em relação à estrutura do pensamento, mas principalmente na interação com o outro, né? E aí eu venho com uma perspectiva mais social lá da sociolinguística e do Labov, e por aí vai. Então, a língua é humana e existem várias linguagens. Inclusive a nossa língua permite essa diferenciação com os vocábulos língua e linguagem. No inglês não dá para fazer essa diferenciação, eles têm o termo apenas language, né? E isso já revela uma diferença aí, né, em relação à visão de mundo. A gente também, embora haja semelhanças, há muitas diferenças entre as línguas do mundo. Essas diferenças, elas se alinham a diferentes visões e percepções sobre o mundo em relação àquela sociedade. Inclusive, alguns cientistas dizem, cientistas não, gente, filósofos, poetas, que eu não me lembro exatamente quem, então não vou fazer a referência aqui, que falar uma outra língua é como ter uma outra alma, né? Tô indo já para o ramo da poesia aqui, pessoal, com isso. Mas enfim. A língua é característica do ser humano e até o momento, né, do ser humano. E os animais não falam
uma língua. Eles podem se comunicar por meio da linguagem. Anderson, e os papagaios? Papagaios é uma coisa muito específica, né, mas não vamos dizer esse absurdo, porque eles não conseguem, por exemplo, não há característica de reflexividade quando eles emitem algum som. Eles até conseguem imitar alguns sons, mas isso fica no nível da imitação mesmo. É como se eles não tivessem muita consciência sobre o que eles estão dizendo, ou muita propriedade e conhecimento, né? É uma habilidade basicamente sonora, né? E não inteligível no processo, até porque não há uma resposta, eles simplesmente repetem, certo? E a linguagem dos animais ela é complexa, certo? Mas eu diria que a nossa linguagem ela é muito mais complexa. E isso não quer dizer que os animais sejam inferiores, pessoal. Não é o que eu quero propor aqui, né? Mas fazendo essa distinção entre animais racionais e não racionais, não tão racionais, vamos dizer assim, o ser humano entraria nessa categoria por causa da língua, exclusivamente da língua, embora muitas vezes ele seja bem racional, né? Mesmo tendo um cérebro, mesmo pensando, mesmo tendo uma língua que permite a reflexividade em relação à própria língua e a relação a ele mesmo, a ele como sujeito no mundo, né? Há algumas características a todas as línguas no mundo, certo? E há um ramo na linguística chamado gerativa que trata desse assunto de uma maneira biológica. Então é possível olhar para a linguagem para a língua, com vários olhares. Então você pode ter a perspectiva mais social, a perspectiva biológica e por aí vai. Psicolinguística, né? E por aí vai. Haveria então, pessoal, essas similaridades entre as línguas. Eu não vou falar agora especificamente sobre elas, mas uma seria o fato de todas as línguas do mundo terem verbo. E eu não me refiro aqui à categoria escrita do vocábulo, eu falo na concepção de verbo a respeito da essência da ideia do verbo. É um pouco mais complexo, né? Eu não vou explicar aqui exatamente, é bastante complexo isso. E também a referência, eu poderia dizer grosso modo, a substantivo. Não que necessariamente haverá um verbo ou uma palavrinha lá, não estou falando nesse nível, mas a concepção do que seria um verbo e do que seria um substantivo. Porque, por exemplo, as línguas do mundo, elas nomeiam as coisas do mundo. Então, elas têm essa função. Então, seria nesse sentido a relação com o substantivo, porque uma das classificações, da ideia, né, do substantivo é nomear as coisas do mundo, né? Mas esse processo ocorre na língua não necessariamente por uma simples relação de vocábulo, lexical, uma coisa muito maior que eu não tenho ferramenta didática agora nesse momento para explicar isso para vocês por aqui. É uma discussão muito mais complexa. E essa área gerativa que explica a língua, da perspectiva biológica, né, fala de uma unidade, é uma unidade mesmo no cérebro, localizada, e ela também fala de uma perspectiva, ela fala em um termo chamado gramática universal. Então haveria uma gramática universal a todas as línguas. E pessoal, por favor, não estou falando da gramática da escola normativa, na verdade, para a linguística, para nós linguistas, a gramática da escola não tem nada a ver, cientificamente ela nem consegue se aproximar das concepções científicas de língua, certo? Dos estudos que cientistas fazem sobre língua. Acontece que os linguistas não têm muita voz na sociedade, né? E aí muitos professores desinformados e sem muita formação nessa área, eles falam muita coisa que não tem fundamento e se baseiam nessas correntes aí de gramática, simplesmente gramática. Gramática não é ciência, nunca foi, nunca será. Embora
ela, eu acho que tem o seu devido valor para sociedade, né? Mas a gente também utiliza as normas gramaticais, que seriam essas normas mais privilegiadas, de uma maneira perversa na sociedade, né? Para menosprezar algumas não, várias outras referências à língua também, que são legítimas, como a linguagem mais informal, a língua de grupos socialmente menos prestigiados, mas que é língua também, né? Mesmo que não tenha todo o prestígio social. Então, é claro que para a sociedade, né, o prestígio está na linguagem mais formal, né, e muitas pessoas não têm acesso a ela e por meio delas conseguem ascender socialmente, né? Mas enfim. Então ela tem a sua importância também. Não estou dizendo que ela não é importante. Essa teoria gerativa do Chomsky, né, o nome do cientista, ele inclusive tem muitas contribuições na ciência política. O pessoal da ciência política deve ter ouvido falar sobre ele, Noam Chomsky. E ele também... Eu não me lembro agora, porque tem um tempo que eu estou afastado da academia, se ele é da área da matemática ou se ele é da área de saúde. E eu não me lembro agora, eu tenho que pesquisar para dizer para vocês. Mas enfim, eu falo isso porque há muita... como ele é de uma outra área, ele traz o conhecimento dessa outra área para a linguística, relacionado à biologia, se eu não me engano, ou à matemática. Eu não tenho certeza agora, não me lembro. Ele, o Chomsky, ele propôs essa teoria gerativa e ela fala dessa capacidade inata do ser humano desenvolver uma língua. Inclusive, uma pessoa que por meio dessa teoria é possível pensar o seguinte, pessoal. Uma criança nasce no Japão, ela vai falar japonês. No Brasil, português do Brasil. Na Espanha, espanhol. Então, haveria uma potencialidade, uma capacidade nata ao ser humano de falar qualquer língua do mundo, né? E essa capacidade não significa ter a capacidade que ela será desenvolvida, né? Então, por quê? Porque a gente precisa, isso é óbvio, né, da questão social. A gente precisa de interação. Então, a língua se estabelece também e principalmente por meio da interação, né? Inclusive, há vários estudos que, inclusive ao longo da história, revelam que o isolamento de um sujeito não leva a desenvolver uma língua. Muito pelo contrário, a maioria deles morrem, né? E, inclusive, eu li algumas referências à mitologia não, algumas histórias de imperadores que pensaram, né, nesse questionamento, e eles tentaram solucioná-lo com a ideia de isolar uma criança com uma pessoa, né? E foi proibido para essa pessoa se referir se comunicar com a criança. É claro que a língua, né, gente, não é uma questão só verbal, só da fala. A interação em si já tem muito da língua, então foi muito errado esse pensamento deles, né, porque língua não é só uma questão de verbal, né, tem uma questão de interação também. Então, a partir do momento que você estabelece interação, você já tem alguma coisa ali. Mas como a gente também não é tão perverso, alguns seres humanos não são tão perversos, eles descumpriram essas ordens do imperador, né? Essas pessoas a quem eles atribuíram a tarefa de ficar ali com essa criança, sem nascido, sem falar, para ver se ele desenvolvia ou não a língua, né? E eles acabaram falando, não na língua mãe deles, mas em outra língua. E eles desenvolveram e o imperador pensou, porque eles acabaram falando em outra língua, que essa língua seria a dita língua originária, a língua mãe, né? Porque eles acreditavam o seguinte: olha, se a gente, como poderia ser inata essa capacidade, né, do ser humano de falar, se a gente isolar o sujeito, a pessoa,
ela não vai falar a língua que a gente está falando e talvez ela desenvolva a língua originária da humanidade, né? Bem complexo esse pensamento, mas enfim. E bem um pouco sem noção também, né? E aí a criança acabou falando uma outra língua e que era uma segunda língua ou terceira língua que a pessoa que estava acompanhando essa criança, né, que descumpriu a ordem do imperador de não falar. E eles pensaram que aquela língua era a língua mãe, mas não mesmo. Outros imperadores duvidaram disso, outras pessoas, e foram feitos outros experimentos, o que é uma grande crueldade, mas enfim. E o que ocorreu? Essas pessoas, elas morreram. E isso também é interessante de pensar em relação a estudos com meninos lobos que foram inseridos que foram retirados do contexto social, praticamente recém-nascidos e deixados em florestas, e foram criados por lobos até uma certa idade. Depois dessa idade, foram retirados e inseridos no meio social, e eles quase todos morreram. Todos os experimentos revelaram que eles morreram, ou eles não conseguiram se adaptar à sociedade mais, e muito menos falar uma língua. Inclusive tem várias teorias, várias correntes que falam, vários linguistas acreditam nisso, que haveria um limite para fechar os subsídios linguísticos de idade. Então, depois de até os 4 anos de idade, a pessoa ela consegue internalizar os subsídios. Depois desse processo, seria muito complicado falar uma língua, seja em nível de uma segunda língua, bilinguismo e por aí vai, ou mesmo em um nível de adquirir uma língua materna, como o caso dos meninos lobos que foram retirados, que foram inseridos recém-nascidos num contexto de selva com os animais e retirados posteriormente, alguns com 7 anos, 5 anos, depois desse período de 4 anos, que seria o período limite que muitos linguistas falam, que é o período para conseguir fechar os subsídios linguísticos e estruturar a mente, né, o nosso pensamento, e morreram. Né? Muitos deles morreram, não conseguiram se adaptar. Inclusive, apesar de haver essa ênfase social, alguns linguistas dizem que a língua vem para estruturar o pensamento. Então a gente consegue colocar ordem no nosso pensamento por meio da língua. Né? E esses meninos lobos, muitos morreram, não se adaptaram e jamais conseguiram desenvolver uma língua. Não estou falando de linguagem, estou falando de língua. Inclusive não conseguiam andar como os seres humanos andam, com a postura ereta e por aí vai. E isso é muito interessante, muito revelador sobre o que eu estou dizendo. Né? Se há essa perspectiva inata, biológica, né, não significa que, embora a gente nasça com ela, que a gente a desenvolva necessariamente. É preciso de um contexto social. Né? Então haveria para a teoria gerativa essa gramática universal. E eu não estou falando da gramática, como eu expliquei, que você aprende na escola. É uma coisa mais complexa que também daria 40 minutos de fala por aqui. Mas, por exemplo, eu poderia dizer a questão do verbo. Toda língua tem verbo. Não na concepção da palavra verbo, do verbo em si, mas no conteúdo, né, em relação ao sentido, que seria a concepção de verbo em si. Outra questão, toda língua teria também sujeito, de acordo com essa teoria gerativa. E toda língua tem número, né? E isso é bem interessante. Inclusive, em relação à matemática, né, a gente chegaria aos números da matemática por meio da língua. Há algumas teorias que dizem que a matemática é a linguagem do universo. Isso é muito bacana de pensar, porque se a língua, até então, ela se limita ao ser humano, e a linguagem e a matemática seria uma especificidade da língua, vamos colocar dessa maneira, e ela é vista como a linguagem universal, né? Isso é muito bacana de pensar, né? Então, apesar de os animais não desenvolverem uma língua, haveria essa lógica no universo, vamos colocar assim, por meio dos números, que se manifesta em toda a natureza,
Inclusive, eu não tenho muita evidência sobre isso, não li muito sobre isso, mas eu acredito que, principalmente em relação à língua. Então, a separação entre matemática e língua, eu não acredito que seja tão grande, apesar das próprias pessoas que estudam a língua, falarem, eu não sou tão bom em matemática, ou qualquer coisa do tipo, né? Como se língua fosse relacionada só à literatura e a subjetividade, né? E há uma coisa muito mais lógica por trás da língua, né? E eu acho que a corrente gerativa principalmente traz essa reflexão. E eu não tenho hoje muito conhecimento sobre uma ligação entre matemática e língua, mas enfim, eu acredito que haja um diálogo, com certeza, até porque a língua vem, até onde eu sei, a língua permite a estruturação do pensamento e assim a gente chega à matemática, por exemplo. Uma outra questão, inclusive, pessoal, que os pesquisadores dizem é que os balbúcios das crianças, o balbúcio é o momento antes que a criança fala uma língua, então a criança ba, entendeu? E aí eles corresponderiam, os balbúcios, a todas as manifestações fonéticas de som de todas as línguas do mundo, né? Então a gente pode pensar essas são evidências de que haveriam similaridades entre as línguas, né? E durante muito tempo, e até hoje acredita-se, que há uma origem em todas as línguas. E os cientistas chegaram à questão do proto-indo-europeu, da língua, né, que seria um modelo de língua realizado, que eles chegaram a partir de comparação entre as várias línguas do mundo. É bem complexo isso que eu estou falando, viu? Só que eles não conseguiram, ninguém encontrou a língua mãe de todas as línguas. O que eles conseguiram, que é muito comum do ser humano, até uma crítica aqui, foi colocar em famílias, em categoria. O ser humano é muito bom com isso, em colocar em caixinha as coisas, né? Então a gente conseguiu colocar as línguas em família. E haveria uma relação, mesmo que muito pequena, em todas elas, mas muito pequena mesmo, né? Porque ainda não há evidências suficientes para falar nisso. Mas não, elas são colocadas em famílias, né? E há grupos distintos dessas famílias. Mas também há similaridades, mesmo no caso de grupos completamente diferentes, como, por exemplo, no caso de línguas indígenas na América pré-colombiana e idiomas falados no Mediterrâneo e Oriente Médio. Alguns linguistas encontraram algumas similaridades, por exemplo, em nível vocabular. Um exemplo, por exemplo, aqui, os índios araucanos no Chile usavam a mesma palavra que os egípcios, anta, né, para designar o sol, né? E muito interessante isso, né, pessoal? Se a gente pensa naquela teoria dos continentes, sobre a Pangeia, a gente também consegue... nunca li muito estudo sobre isso, mas eu acredito que seja possível fazer uma relação, né? Apesar de eu acreditar que se os continentes não tivessem separados, eu não acredito que a gente falaria a mesma língua, não. Eu acho que não mesmo. E tem em outras áreas do conhecimento muita referência a isso, né? A questão dessa diversidade linguística. Inclusive na própria Bíblia, em relação à Torre de Babel, em que o fato de o ser humano falar várias línguas seria um castigo aí para impedir a torre de se aproximar do céu e toda essa discussão aí que vocês já devem ter ouvido falar. Então, há muitas diferenças, né? E há também muitas similaridades. Na linguística, há estudo há vários ramos, né, que estudam essas diferenças ou essas similaridades. A gente tem chegado nessa busca pela língua mãe, né? Há algumas evidências, mas elas não são suficientes para que a gente afirme categoricamente que há uma língua mãe. Na verdade, é muito complexo falar porque a gente não teria acesso
a essa possível língua, né? Porque não há documentos. Então, muitas vezes essas pesquisas são fundamentadas em aspectos culturais e não em aspectos porque a língua também é cultura. Então, você por meio da cultura conseguiria reconstruir, né, um modelo, esse modelo aí, mas não, e até por meio da comparação de uma língua com outra, de línguas antigas e por aí vai, de se aproximar dessa língua mãe, né? Mas não de descrevê-la, porque a gente não teria acesso a ela, né? E haveria essa limitação. Pessoal, se quiserem trazer alguma contribuição sobre essa discussão, escrevam no meu site. Tchau, tchau.